sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, texto bastante conhecido. 2 Crônicas 7 e 14. Se você quiser ficar em pé, não existe diferença. Ler em pé, ler sentado, porque se fosse reverência, a gente leria a Bíblia todos os dias em pé, na verdade, cara. Não é costume. Amém? 2 Crônicas 7, 14. Texto muito conhecido nosso. Agradecer a Deus essa oportunidade. Deus abençoe a bispa, pastor Sônia e os demais pastores e pastores e obreiros dessa obra. Deus abençoe a todos os que trabalham neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode se sentar. Meus irmãos, nós estamos para finalizar mais um ano e nunca se passou tão rápido o tempo. Não é que esse ano foi aqui, todos os anos que se vêm serão cada vez mais rápido a velocidade dos dias. Mas Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Então, sabemos que isso é um propósito de Deus, e até porque quanto mais rápido for, mais perto do céu eu estou. Outros estão indo para o inferno, outros estão indo para o céu. A grande verdade é que Jesus disse bem claro que muitos vão para o inferno e poucos para o céu, porque ele disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz ao inferno, e porque estreito e apertada é a porta, são poucos que a encontram, quer dizer, ainda tem vontade de encontrar mais fácil. Então você vê que são poucos. Mas eu peço a Deus que eu esteja inserido no meio desse povo que vai morar no céu, e que a Igreja Emanuel esteja junto também conosco nesse engajamento. Porque o que nós temos não significa nada diante de ir morar no céu. O carro que eu deixei lá fora para subir até aqui não significa nada, nem a casa que eu moro também, e nem as roupas que eu visto, nem o meu salário do meu trabalho, não significa nada que vai morar no céu. Você está entendendo? Morar no céu é levar uma vida pura, santa e reta diante do Senhor. É o que está escrito no Salmo de número 15, o salmista conversando: Senhor, quem habitará no seu santo monte e quem morará no seu tabernáculo? Aí Deus responde para ele: aquele que anda em sinceridade, que quando fala alguma coisa, mesmo com dano seu, ele não volta atrás. Meu Deus do céu, ele não volta atrás daquilo que ele diz, mesmo com dano, ele não volta atrás. Por quê? Porque ele é sincero, e ele está fazendo uma comparação de quem vai habitar no seu santo monte, é no templo, não é no céu de glória. Quem morará no seu santo templo? Agora imagine no céu de glória que Deus tem para mim e para você. E a palavra sinceridade que nós conhecemos, que vem do latim, do grego, que quer dizer algo que não tem cera. Amém? Então naquela época, quando eles iam entalhar, os camaradas lá, os artesãos que faziam os materiais para ser vendidos, eram peças únicas, e eles vinham fazendo aquelas peças, e de repente ele errava na hora de talhar a peça e arrancava a lasca daquela madeira que estava trabalhando ali.
Para ele não perder a peça inteira que já estava quase toda pronta, o que ele fazia? Ele passava uma cera e cobria aquele buraquinho que tinha feito naquele trabalho, como fosse um artesanato, cobria aquilo com aquela cera. Aí quando alguém vinha comprar, olhava, pegava o produto, ficava analisando, olhava para ele e achava que o produto estava perfeito, e ele perguntava para o camarada: é com cera ou sem cera? Aí ele falava: é sem cera. Daí veio a palavra sinceridade, que é o que tem hoje no nosso dicionário. Só que o camarada que ia comprar tinha experiência. Ele falava: então eu vou levar a peça. Mas era tipo 8 horas da manhã, ele pegava a peça, falava: vou deixar um servo meu aqui, vou dar uma volta na cidade, daqui a pouco eu volto. E pegava a peça e levava num pátio, colocava bem no meio do pátio onde o sol estava batendo. Aí o sol batia quando o dia começava a aquecer. Quando dava meio-dia, a cera começava a derreter e o buraquinho começava a aparecer. Quando ele voltava, estava deficiente a peça. Porque Deus sabe quem tem cera e quem não tem, quem é verdadeiro e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Até porque o livro de Malaquias é o livro que mais vai falar de uma vida com Deus, e não só uma vida de dinheiro. Porque a conclusão do dinheiro, na verdade, é um detalhe do que está acontecendo no livro de Malaquias. E o povo, na verdade, eles estão pressionando o profeta Malaquias e dizendo para ele: Deus é injusto conosco, porque nós temos feito tantas coisas para o Senhor, temos trazido tantas coisas para Deus, e Ele não tem suprido nós. Parece que Ele não tem feito nada por nós. Agora o ímpio faz o que quer, ele vive uma vida próspera, ele vive bem, ele anda bem, ele tem bons carros, ele tem boa casa. Aí Deus chama o profeta Malaquias e diz para ele, vai ler no texto, capítulo 3, e diz assim: a palavra desse povo foi agressiva aos meus ouvidos, e eu tenho ouvido tudo que eles têm falado, mas diga para eles tua palavra. E o profeta vai lá e diz para o povo, diz para eles, sabe o quê? Que há diante de mim um memorial de tudo que eles fazem diante de mim, está gravado. É por isso que eu costumo dizer na igreja que cada glória a Deus que a gente dá está gravado no céu. Cada aleluia que nós damos, cada lágrima que nós choramos, cada passo que viemos em direção à igreja, tudo que nós fazemos, irmãos, está gravado no memorial de Deus. E Deus, Ele tem uma balança fiel e verdadeira. Ele não é injusto. Deus, Ele é, a diferença de Deus do diabo é que Deus, Ele é justo naquilo que Ele faz. Nele habita a justiça, e Deus, Ele não deixará passar nada em branco daquilo que nós fazemos para o Senhor. Nada em branco, nada em branco. Tinha um irmão lá da igreja que um dia a esposa dele tirou R$50 para dar de oferta, e ela foi dar R$50 de oferta, ele ficou muito bravo com ela. Mas ele deu R$50 de oferta, e ele ficou, o que ela com R$50? Pois ele, quando dia estava chegando perto do carro dele, tinha uma nota de R$50 em cima do outro carro do lado. Aí ela, uma nota de R$50, uma nota de R$50. Mas essa nota, se fosse de Deus, ela não estava ali, ela estava aqui, bateu o vento, a nota veio e caiu no pé dele. Deus falou assim: eu não preciso nada do que é seu, eu não devo nada para ninguém. Eu te dou a oportunidade de fazer as coisas. Se você quiser, você vai ter um memorial diante de mim de tudo aquilo que você faz. Então nada que nós fazemos é para nos vangloriar, nada que nós temos é para nos vangloriar. Tudo que você faz, se você ajuda alguém, se você fazer algo para alguém, nem precisa saber ninguém do que você está fazendo, porque senão você já recebeu o aplauso dos homens aqui na terra. Amém? A única coisa que as pessoas querem saber, que Deus quer ver, que a Bíblia mostra isso, porque a oferta é o único momento que esse visto. Porque na Bíblia Jesus falou assim: esconde a esmola, esconde os presentes que você dá, esconde aquilo que você faz, mas a oferta deixa todos os teus que você está fazendo. Porque senão ele não tinha visto os ricos depositar muito e a mulher depositar moedinha. Então a oferta é para todos os ricos. Mas quando a gente pega oferta, quando é R$2, a gente amassa tanto, coitadinho. Porque a gente quer que os homens vejam nós damos coisas grandes na igreja. Nós temos que entender uma coisa, que a igreja tem um dono, o dono dela é Jesus, é Ele que se responsabiliza por isso tudo aqui. Essa igreja começou só em algum lugar por aí, deve ter começado em algum lugar, alguma casa, em algum lugar, começou um culto lá, foi ajudando, e se chegou até aqui é porque Deus está nela, conduz ela e direciona ela. Eu fazendo ou não fazendo, Ele vai fazer, porque é dele, não depende de mim, não depende de você. Ele me dá a oportunidade, fala: eu quero te dar a oportunidade de você participar da vida. Se você quer,
Aí, ó, eu te dou a semente, semeia ela, porque Deus dá a semente, a terra é dele, tudo é dele, o plantio é dele, ele que faz crescer. Então não vê na água se acabar, e acabou a água, acabou. Cadê a glória dos homens? Irmão, se parar de ventar, não precisa de acabar a água, se parar de fazer vento, acabou tudo, irmão. O vento para com a humanidade, não tem mais como funcionar, não. Só de parar de ventar, não precisa de acabar a água, não. É só parar de ventar, acabou tudo. Para você ver que a gente depende totalmente da natureza, daquilo que Deus construiu. Então nada do que temos é nosso, porque Jó acordou um dia e ficou pobre, sem nada, sem R$1, sem nada, mas acabou tudo de um segundo para outro. Mas ele tinha um memorial diante de Deus, e aquilo não poderia ser esquecido nunca, jamais. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus, quando ele deu a lei para Moisés, e Moisés está escrevendo a lei do Senhor, nós sabemos que a lei é sempre algo para o nosso bem, porque a lei ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. A lei é constituída por Deus, aquilo que é de Deus. A lei ela é boa. Paulo diz no Romanos que a lei é para castigo para os que fazem coisas maus, e não para os bons. Ela é boa, é uma coisa boa. Pelo menos dentro da geração que Paulo vivia, porque hoje existem algumas leis que nós temos que ir contra ela, porque são contra as leis divinas. Mas a lei em si é uma lei boa. Na China, por exemplo, se o camarada for pego roubando ou fazendo alguma coisa, arranca o dedo, arranca o braço. É a lei que existe lá, então não tem quase ladrão, porque ninguém quer roubar. Porque a lei é boa, e o que freia o homem é a lei. A lei faz frear. Por isso que tem essa bandidagem em torno de nós. Nas ruas, aonde você passa, você não consegue mais trabalhar direito. Tantas coisas que acontecem no comércio, no táxi, tantas coisas mais, por causa da lei. Não, a lei ela não é exercida. Não existe lei, porque a lei ela vem para frear o homem e para que o homem tenha uma vida de dignidade diante da lei. Então a lei foi constituída por Deus. Então a lei é boa. Nós não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça do Senhor. A graça nos alcançou. Isso não quer dizer que nós não vamos exercer a lei que está constituída por Deus. A lei que foi constituída por Deus através de Moisés, quando ele escreve os mandamentos do Senhor. Dentro dos mandamentos de Deus, Deus já sabendo de como que é o homem, e de como que são as suas ações, e de como que é o seu coração, Deus vai colocando, dizendo palavras a Moisés, dizendo que lá na frente o povo se desviaria da presença dele, e que o povo sofreria por causa disso, e que o povo padeceria por causa dessa situação, daquilo que eles fizessem. Os anos foram se passando, o povo foram tomando alguns caminhos errados na sua vida, foram fazendo certas coisas erradas na sua vida, e foram se apartando da vontade do Senhor. Mas Deus sempre está levantando os juízes. Nós sabemos que Deus levantou vários juízes naquela época para ajudar o povo, porque você vê que quando o juiz se levantava, a lei era exercida, o povo voltava para a vontade e para o desejo que estava no coração de Deus. Amém. Depois que passou o tempo dos juízes, a Bíblia diz que Deus começou a levantar então os reis, e Deus levanta um rei chamado Davi. Davi faz todo o seu reinado, acontece muitas coisas no seu reinado, e Davi tem um desejo grande no seu coração de edificar um templo para Deus. Ele queria edificar uma casa para Deus, para colocar a arca da aliança de Deus dentro dessa casa. Mas a Bíblia diz que quando Davi tenta fazer isso, Deus diz para ele: Davi, tu vai fazer só a planta, mas quem vai construir a casa é o seu filho Salomão. Salomão, ele vem e começa a construção, e ele demora ali mais de 40 anos construindo o templo de Salomão. Então você vê que o da Universal foi construído rapidinho. E 40 anos ele está construindo aquele templo maravilhoso, quase parecido com esse, eu acredito. Maravilhoso aquele templo. E quando ele termina de construir o templo, ele começa a sacrificar juntamente com todo o povo, com os sacerdotes, os levitas. Eles começam a buscar a presença de Deus na consagração do templo. Começam a buscar a presença de Deus e começam a trazer muitos sacrifícios. E eles vão trazendo tantos sacrifícios como nunca se trouxeram na face da terra, tanto sacrifício naquele dia da inauguração. Foram tantos sacrifícios, irmão, que Deus se levantou do trono e veio até Salomão em visão e apareceu para ele. E Deus começa a ter um diálogo com Salomão. E Salomão começa a conversar com Deus. Ele começa a dialogar com o Senhor. Ele fala: Senhor, se um dia
porventura esse povo vier a errar, vier a pecar, e o Senhor tiver mandado eles para muitos lados dessa terra, como está lá na lei de Moisés, para muitos lugares da terra, Senhor, e eles de lá de onde eles estiverem, eles se virarem e olharem em direção a este templo, aonde está a tua presença, aonde o Senhor habita, traz eles de volta, perdoa os seus pecados, sara a sua terra e dê uma oportunidade para eles novamente. Esse era o desejo do coração de Salomão. Ele pediu isso para Deus. Essa é a vontade que ele pede para o Senhor. Faça isso, Senhor. E Deus ouve a oração dele. E na oração de Salomão, que Deus está ouvindo a sua oração, porque o templo naquela época ele simbolizava a própria presença de Deus na terra, porque dentro do templo, além de ser todo magnífico, todo glorioso, tinha a arca do testemunho, que era onde a presença de Deus habitava. Então aonde o povo estivesse, eles viraram-se para Jerusalém, e em direção a Jerusalém, eles começavam a levantar a mão e começavam a clamar a presença de Deus, e pedir a presença de Deus, e pedir a presença de Deus. E eles estão pedindo a presença de Deus. Senhor, eu quero me converter dos meus maus caminhos. E quando ele diz assim que eles tinham que virar, está falando que você tem que mudar a direção que você está andando. Virar é quando todos estão indo para frente e você dá uma virada. Tem até um hino aqui que a pastora Sônia gosta de cantar, que Deus vai dar uma virada na nossa vida, não é isso, pastor? É o bem agitado. Dar uma virada em minha vida, eu creio, né? Mas na verdade Deus está dizendo para o povo aqui: quando o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, daí então eu ouvirei do céu. Então quando nós tomamos a decisão de darmos uma virada na nossa vida, porque o filho pródigo ia morrer no pecado, ia morrer na desgraça, até que um dia ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele toma uma atitude, o pai já se levanta para esperar ele pelo caminho, porque o pai quer mudar a vida dele. Mas a atitude tem que vir daquele que fez. A atitude tem que vir de quem fez. O problema não está em pecar. O problema não está em fazer coisa errada. Não. Todos nós somos tratados errado. Nós somos falhos. A vez de se o homem cair por 7 vezes, Deus o levantará. Jesus foi muito mais além. Se o meu irmão pecar contra mim, o que eu faço? Eu perdoo 7 vezes. Jesus disse: não, 70 não, 70 vezes 7. Ele está dizendo quantas vezes for necessário. Mas Deus está dizendo: tem que haver o reconhecimento. Não é que nós não erramos, é que nós reconhecemos que erramos e nos dobramos diante do Senhor e nos convertemos do nosso mau caminho. Se converter é você tomar outra direção. Não essa não é a direção que Deus tem para a minha vida, não é esse caminho que Deus tem para a minha vida, não é essa estrada que Deus tem para a minha vida, não é esse espaço, não são esses amigos que Deus tem para a minha vida, não são essas pessoas que Deus tem para a minha vida. Esse trabalho não está agradando a Deus, então eu vou tomar o quê? Uma direção contrária, uma direção aonde Deus está me chamando, porque Ele quer perdoar os meus pecados e sarar a minha terra. Se humilhar, orar e buscar a minha face, oh, coisa maravilhosa, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é tão justo, porque a história diz que Nínive era uma cidade perversa. Eles entalavam os homens, empalhavam os homens, pegavam os homens e empalhavam, ele pegava, enfiava nos seus óculos e empalhava, deixava os homens e depois matavam eles queimados. Por isso que Jonas disse: eu não vou para Nínive, são homens muito maus. Mata aquela, deixa eu morrer aqui, na vontade de Jonas é essa. Deus fala: Jonas, eu não posso fazer isso. Por que, Deus?
porque tu sabe o que é a mão direita e a mão esquerda. Depois que eles souberem o que é a mão direita e a mão esquerda, aí eu permito que isso aconteça. É tão interessante que a Nínive foi destruída 100 anos depois, não na geração daquela, mas 100 anos se passaram. Mas não naquela geração, sabe por quê? Porque aquela geração ouviu a palavra de Jonas pregava e se converteu à sua direção do que eles estavam fazendo. Você sabe quando as coisas começam a mudar na nossa vida? Quando nós nos convertemos do que estamos fazendo e começamos a tomar direção para onde Deus está indo. É interessante que diz que quando Pedro está saindo de Roma e a igreja fala: Pedro, sai daqui porque César vem vindo te matar, e os irmãos influenciam Pedro, e Pedro está aqui, não sai da cidade. Quando Pedro está saindo da cidade por causa da influência dos irmãos, Jesus vem entrando na cidade em uma visão. Assim está escrito nos livros dos mártires como que morreram os apóstolos. Aí Pedro vê Jesus passando por ele. Você está indo para onde, Jesus? Aí Jesus fala: eu estou indo morrer novamente. Aí Pedro entende que está falando com ele, ele volta para ser crucificado de cabeça para baixo e morreu por causa do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele muda a direção da nossa vida, Ele muda o caminho da nossa vida, e nós começamos a ter um caminho novo, uma direção nova, e começamos a ir em direção ao perdão dos nossos pecados. E você sabe o que é ir em direção de perdão dos nossos pecados? É você não desejar mais pecar, é começar a criar um sentimento dentro de você da justiça de Deus, e você olhar a sua necessidade e ver: eu preciso ir na direção do céu, porque eu não quero ir para o inferno, porque o livro de Provérbios diz que para os inteligentes o céu é para cima, da onde eles fogem do inferno que está para baixo. As pessoas têm os cristãos como besta, os bobos, mas é os bobos que estão indo para cima, para o céu. É os careta que está indo para cima, para o céu. É os quadrados, porque é melhor ser quadrado do que ver muita mulher redonda por aí nessa caminhada da vida. É melhor ser quadrado, é melhor ter um evangelho quadrado, é melhor viver uma vida quadrada. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou na direção do céu, eu estou na vontade de Deus, eu estou no querer de Deus. Porque se o que nós fazemos é como todos fazem, nós estamos ainda sem se converter dos nossos maus caminhos. Porque se converter, já falou tudo, se converter. Vou fazer uma conversão. Estou indo para lá. É isso que ele está dizendo aqui. Está aí, cabra beca? E se converter dos seus maus caminhos. É por isso que a Bíblia diz no livro de Isaías 59: certamente que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que Ele não possa abençoar, nem é gravado no seu ouvido para que Ele não possa ouvir. Mas Ele vai lá para o versículo 2 e diz assim: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Quem aqui quer ter oração ouvida por Deus nessa noite? Quem aqui quer ter uma vida de oração ouvida por Deus? Quer ter uma oração ouvida por Deus? Então Deus está dizendo: faz a conversão. Para onde que você está indo? Se o que você está fazendo não está adiantando, não está havendo mudança, Deus está falando assim: não está na hora de você fazer uma convenção na sua caminho, irmãos. Por que nós somos influenciados a ir para o mau caminho? Porque o homem, ele gosta do mau caminho. Nós temos a tendência pecaminosa dentro do coração, os desejos de ir para o mau caminho. Já nascemos querendo ir para o mau caminho. Sim ou não? Quando convida a pessoa para ir na igreja, não vai na igreja não. A mãe convida o pai: vamos lá no culto hoje. Eu falei: não, eu vou para o funk, eu vou para o bar, eu vou para uma festa não sei na onde, eu vou não sei o quê. Né? Por quê? Porque já deseja o mau caminho. Deus está falando: vem para cá, mas o homem, ele deseja o mau caminho. Mas a mudança e a resposta de Deus, ela vem na nossa vida quando nós se convertemos. Se converter. Será que nós temos nos convertido ao Senhor de verdade ou nos convencido? Porque tem muita gente que está convencido, não está convertido por Deus. Porque quando se converte, há uma metamorfose na vida da pessoa. Eu não sei que cristianismo é esse, não sei que evangelho é esse, que não tem uma conversão, sabe, uma mudança
jeito que nós estamos, muitas das vezes, onde é que está a justiça? Onde é que está o Deus da justiça? Não existe. Porque se a justiça habita naquilo que é justo, você está andando em justiça? Lembra do que eu disse no começo? Está andando em sinceridade? Até porque o carnaval, ele surgiu também dessa festa, sinceridade. Naquela época tinha a festa das máscaras, só que as máscaras eram feitas com cera. Passavam-se cera no rosto e iam pular as festas. Por quê? Porque quando a pessoa está com máscara, ele cria coragem, ele cria boa vontade. É por isso que no dia do carnaval a pessoa fica todo peladão, botou somente um negócio no rosto aqui, tá bom. Por quê? Porque criou uma máscara na vida da pessoa. Aí ela começa a ter coragem, por quê? É por isso que todos os super-heróis têm máscara, porque com a máscara ele se torna todo forte e poderoso. Mas só que a festa chegou num certo tempo que estava tão perfeita as maquiagens, que a pessoa chegava pertinho e falava assim: é com cera ou sem cera? Já não conseguia mais ver se era com cera ou sem cera. Só quando a água bate, só quando o sol se levanta. Entendeu? Porque quando o sol e a água batem na cera, e Jesus falou assim que o sol da justiça se levanta sobre todos da terra. É quando o sol vem passando, ele vai eliminando tudo aquilo que não presta, e Deus vai descobrindo aquilo que nós somos. Porque aqui na igreja você não sabe quem eu sou. Eu não sei quem o pastor Rodrigo é, eu não sei quem é, eu não sei, eu conheço aqui, está sentado, vai dizer um abraço, talvez, eu dou um abraço de você aqui, eu te vejo aqui, eu converso aqui, mas lá fora é o sol da justiça de Deus que vai passando sobre a minha e sobre a sua vida, e Deus vai vendo quem nós somos, Deus vai vendo se nós somos convertidos ou convencidos. Mas eu sei de uma coisa nessa noite: Deus está aqui dizendo: se converta dos seus maus caminhos, porque eu ainda tenho uma obra para fazer na sua vida. E é muito duro esse negócio de conversão, porque é muito difícil. Eu olho para a minha vida e eu falo assim: Senhor, porque quando eu aceitei Jesus, que eu dobrei o meu joelho no chão, eu fui para frente chorando, eu cheguei até a frente do altar, e eu estava chorando naquela noite. Eu não saí para ir para a igreja, eu saí para aprontar outras coisas. E quando eu aceitei Jesus, que eu entrei no culto, o Espírito Santo entrou dentro do meu coração, e eu comecei a vir para frente andando, e eu vinha chorando, dobrando o joelho, e pensando comigo: como é que eu vou fazer para sair dessa situação que eu estou vivendo? E amanhã? E os meus amigos? E o meu dia a dia? E a minha glória que eu tenho? E a minha fama? E as coisas? E o dinheiro? E a luxúria? E tantas coisas que estão em volta de mim? Mas uma mão tocou nas minhas costas e me disse assim: não se preocupe, daqui em diante eu vou fazer na sua vida. A sua parte é se converter dos seus maus caminhos. Deus nessa noite Ele quer tratar os nossos corações aqui. Possa ser que não esteja ninguém aqui que não aceitou Jesus ainda, todos já são cristãos, mas só que ainda não está se convertendo dos maus caminhos. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer: se você se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha presença, eu também tenho um milagre para fazer na sua vida. E você sabe o que é se converter dos seus maus caminhos? É confessar aquilo que fez. Nossa, como é difícil isso. Você chegar e ter que confessar. Porque se converter é mudança, é confissão. É você ir, até tem que ir, até o pastor, até a bispa, até quem que seja, e falar: eu vim aqui me confessar, porque eu quero me converter dos meus maus caminhos. Porque os maus caminhos é aquilo que habita dentro do coração do homem. Maldades, maus pensamentos. Porque dos maus pensamentos que surgem tantas coisas na vida da pessoa. Às vezes você está sentado, alguém está te olhando com um olhar de maldade, de ruindade. A pessoa está dentro da igreja, porque a gente pensa que dentro da igreja você está protegido de tudo isso, né? Eu estou protegido, não, o que nos protege é o capacete da salvação, a espada do Espírito.
O escudo da fé é calçar os pés do Evangelho da paz. É isso que nos faz ser protegidos. E quando nós estamos revestidos dessa maneira, aí nós podemos estar protegidos contra os dados inflamados do maligno que vem no entendimento para destruir a pessoa. O diabo não quer quebrar o corpo da pessoa, ele quer destruir a mente, entrar no psicológico. E quando ele consegue dominar o psicológico da pessoa, a pessoa acredita que o que é errado está certo, o que está fazendo está certo. Por isso que tem pessoas que não conseguem viver sem o pecado mais, não conseguem ficar longe mais do pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o pecado nos afasta da presença de Deus. E Deus fica de costa para nós, dizendo: através de Jesus Cristo eu tenho uma oportunidade para te dar. E Cristo está intercedendo: Pai, dê uma oportunidade dessa vida se converter no seu mau caminho. Mau pensamento não é um pensamento puro, irmão. Não há pureza no pensamento das pessoas. A igreja de Cristo é uma igreja que tem um pensamento puro, um pensamento limpo, um pensamento lavado pelo sangue do Cordeiro. O que está escrito lá no livro de Coríntios capítulo 13: ele não suspeita mal. Ele não tem suspeita mal. Por quê? Porque ele tem um coração puro. Ele não julga mal. Ele não olha para o irmão, pai, irmão, e julga com maldade. Por quê? Porque ele tem um coração puro. Ele tem a mente de Cristo dentro dele. Entendeu como você precisa se converter? Eu sempre digo para os irmãos que, em primeiro lugar, que eu nunca me convido para pregar em lugar nenhum. E não vivo de pregação, dentro do Evangelho eu trabalho. E já tem tanta gente pregando tanta coisa boa que vai dar tanta coisa para o povo por aí. Mas eu prego uma palavra para levar os crentes para o céu. E me levar também, porque Paulo, quando escreve para Timóteo, diz assim: você guardando essas palavras, cuida você mesmo de salvar a ti mesmo e aqueles que estão também te ouvindo. Eu não quero glória dos homens, não quero que me ofereça nada. Não, irmão, eu quero poder pregar a palavra de Deus e dizer: o caminho do céu é esse. Quer queira me matar ou não, quer queira me bater ou não. Sabe por quê? Porque eu estava lendo essa semana no livro de Ezequiel, no capítulo número 3, Deus conversando com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu fiz o teu rosto, o teu semblante duro, como um diamante, para você ser contra essa casa ruim de Israel. Deus está falando para ele: você é um profeta, eu te marquei, eu te chamei e eu te preparei. Você é um homem firme naquilo que eu te dei. Não vai se contaminar com eles não, mas prega o que eu vou colocar na tua boca. Quem quer dinheiro, vem aqui, irmão, para poder mexer com o sentimento das pessoas, porque depende daquilo, para voltar de novo. Eu não quiser me convidar, me convida. Se chamar, chamou. Eu nunca pedi para vir pregar na igreja de ninguém. Eu não peço prego na rua, entrega o profeta: Jesus te ama, e fala do Evangelho de Jesus. Pronto, acabou, irmão. Quem está atrás de fama que vai atrás. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se converta nos seus maus caminhos, porque Deus, ele tem solução para a tua família e para a tua casa, diz o Senhor. Você está afim de viver uma mudança? Então Deus está te falando assim: eu quero ver você virar esse volante desse carro. Ah, mas Senhor, é tão gostoso isso que eu faço. É claro que é gostoso, o pecado é gostoso. O ruim é a consequência dele. O ruim é ser jogado fora do jardim. Agora que é gostoso, agora vocês saem fora do jardim, que é ruim. Você está entendendo? Isso é ruim. Agora o pecado não é ruim, irmão. Se fosse ruim, ninguém pecava. O ruim é o fim dele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantas pessoas dentro da igreja indo para o inferno? Tão triste isso. Em todo lugar, onde vamos, irmãos? E eu fico pedindo misericórdia a minha família, orando, jejuando, semanas inteiras de oração, e vai para a vigília, e vai para o monte, e jejum, e vai. Por quê? Porque eu quero ser pregador famoso por aí? Não, porque eu quero morar no céu. Eu quero ver a minha família no céu. É por isso que aquilo que não serve para mim eu vou virando. Isso aí não serve para mim. Aí eu viro para cá, não serve para mim. Eu já nem assisto televisão já por causa disso, irmão. Porque não tem nada que presta para assistir. Bota lá em pornografia, 5 horas da tarde, passa um filme que é de acima de 10 anos de idade. Como é que vai deixar uma criança ver um negócio desse? Nem eu posso ver, irmão. Aí eu vou tentando me desviar daqui. Eu viro daqui, não, isso aqui não dá para mim. Aí eu vou para cá.
Aí o capeta aparece também e você vai para casa. Irmão, olha a nossa vida no dia a dia. Você está na faculdade, aparece aquelas piranhas, aí você tem que virar para cá, porque é o que está tendo muito hoje em dia nas ruas, por aí, uma prostituição total. Eu estou mentindo, irmão? Estou mentindo, jovem? Misericórdia. O que não pode é ter isso aqui dentro, irmão. Pelo menos nós temos que mostrar a luz de Deus em nós, porque nos convertemos do nosso mau caminho. E é isso que Deus ele quer trazer na nossa mente nessa noite. Eu quero te dar força para ver a conversão verdadeira na sua vida. Eu quero nessa noite te chamar e você poder ouvir a minha voz e dizer: Senhor, eu preciso mesmo de virar aqui, porque eu estou investigando aqui, isso aqui não está te agradando, isso que eu estou fazendo. Não será que nós não sabemos disso? É que nós fingimos e às vezes chegamos para se aconselhar com o pastor. Pastor, sabe como que é? Não sei, meu filho, tu está indo para o inferno, né? É que não fala assim, né? Te abraça, vem cá, meu amor, senta aqui. Não, né? Às vezes a gente quer ser melhor do que Deus, né? Senta aqui que a gente. Não. Aqui pode passar tudo batido, mas quando sai lá fora que o sol da justiça bate na cabeça, aí é cera ou sem cera, com cera ou sem cera. Está rasgado ou não está rasgado? Porque não se deita fio novo em odres velho. Vai inchar e vai estourar. Mas o que é novo vai no que é novo, e o que é velho sai fora. É por isso que Jesus disse: quem é limpo, limpe ainda mais. Quem aqui quer limpeza? Eu sei que tem alguns aqui que estão procurando limpeza. Então a palavra de Deus para você: se limpe ainda mais. Está difícil, Deus está dizendo: limpa ainda mais, se lava muito mais na minha presença. Quem é sujo, quer se sujar? Se suja agora, se quiser limpeza, eu tenho limpeza para você também nessa noite. Duro. Duro, sabe o que é duro? É o próprio Jesus chegar assim e falar assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Você sabe o que é duro? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Irmão, como não me conhece? Senhor, eu profetizei no teu nome, eu pulei no teu nome, preguei no teu nome, fiz no teu nome, como não me conhece? Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades, porque eu não vos conheço. Isso aqui é momento de dureza, porque lá não tem mais chance. Aqui eu prego e vou embora, daqui a pouco tem mais chance. Alguém pode não ter mais chance, outros podem ter chance, e vai ter. Mas no dia final, quando Jesus chegar e falar: ó, bota os bodes do lado direito, as ovelhas do lado esquerdo, separam eles, separa. E aí, irmãos? Porque Deus conhece sentimento, o coração. Toma muito cuidado com os meus sentimentos, para ver se eu estou puro mesmo diante do Senhor. Por isso que na ceia diz assim: ó, examinai-vos a si mesmo, assim como do põe nos caras. Por isso, quando você fecha o olho, aí você come, não adianta querer se esconder não, porque não tem como se esconder do espelho da alma. Escondemos de tantas pessoas, do pai, da mãe, escondemos as nossas coisas, do marido, da esposa, esconde tantas coisas. Mas quando você está diante de Deus, não tem como esconder, porque o salmista Davi diz assim: se eu subir no mais alto do céu, Ele vai estar lá. Se eu descer lá na profundeza do oceano, Ele vai estar lá já também. Se eu tentar pegar algo, subir, desaparecer, Ele já vai estar também. Não tem por onde eu fugir da presença dEle. Eu tentei fugir durante muito tempo, e quando eu fugia, os meus ossos começaram a secar em mim. Eu chorava a noite inteira, e as minhas lágrimas enchiam os baldes de tantas lágrimas que eu chorava. Mas um dia, Deus levantou um homem, um profeta de Deus chamado Natan, e um dia ele bateu na porta da minha casa e disse assim: Davi, tu está em pecado, você tem que se converter dos seus maus caminhos, porque senão o seu fim vai ser trágico. Daí então eu me dobrei e comecei a buscar o arrependimento na presença dEle. E escrevi diante dEle o Salmo 51: crie em mim, ó Deus, um coração puro e sincero. Não retire de mim o teu espírito, e nem afaste de mim a tua presença. Torna-me da alegria da tua salvação. Venha e sara-me com o isopo. Coloque ele sobre a minha enfermidade. O isopo era uma planta que era usada, está escrito no livro da lei. Quando era usada para colocar em alguém que era cancerígeno, leproso, colocava essa planta em cima. Eles colocam em cima de mim e arranca de mim o meu pecado, para que eu possa novamente ter o direito de olhar para a tua presença. Quantas pessoas estão na igreja, mas não sentem a presença? Estão aqui dentro, mas não vê mais Deus, não sente mais Deus, mas ainda vem aqui, vem na casa de Deus, mas não consegue mais nada. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu tenho uma planta para
coloca sobre os seus pés. Porque às vezes a nossa vontade não é de bater palma, é de bater no pregador. Sim ou não? Os profetas morriam apedrejados, quebravam eles no palco. Onde é que tem profeta hoje que apanha, irmão? É que são profetas de Deus. Que profeta que não apanhou ainda? Eu estou doidinho para apanhar. Já vieram atrás de mim, irmãos. Já bateram na minha cara. Sabe por quê? Porque se você tem Deus na vida, você vai ser perseguido. Mas a igreja de hoje não quer isso não, irmão. Não, ela não quer. Ela quer andar do jeito que o mundo quer, porque é tudo parecido, anda todo mundo igual. Mas quando você começar a se diferenciar, vão começar a te bater. Posso ser que não deu tapa, mas vão dizer palavra. Tu é isso, é aquilo outro. É no seu no trabalho, na escola, no marido, em casa, não sei na onde, filho. Até dentro da própria igreja. Mas tu quer ser demais. Você não sei o que é demais. É verdade? Por quê? Porque você quer ser diferente. O brilho de Deus está começando a aparecer no teu rosto. Eu posso ver que no rosto de algumas pessoas aqui dentro não são de todos, porque se eu falar que é de todos, eu sou mentiroso. Mas já estou vendo aqui que o brilho de Deus está começando a refletir na face de algumas pessoas. Sabe por quê? Porque você está querendo andar com Deus. Você quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Você quer andar. Quem quer andar com Deus, o brilho já começa a aparecer. Quem não tem brilho vai tentar ofuscar o brilho daquele que tem brilho. Se você tem brilho de Deus, quem não tem, vai querer começar a colocar uma capa na tua cara, vai querer começar a te acusar, vai querer começar a te chamar, vai querer te apagar, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a glória de Deus não pode ser apagada, o brilho de Deus não pode ser apagado, o que Deus te deu, ninguém pode tirar o que Deus te deu. E eu quero dizer um negócio para as poucas pessoas que tem aqui dentro que estão buscando o brilho de Deus para a vida. Continua buscando mesmo, porque se você vai contagiar quem não tem nada, só se a pessoa sumir daqui e foi embora, porque se ficar perto de você, vai ter que ser que nem você é. Vai ter que andar que nem você anda. Eu não tenho cérebro, irmão. Eu sou um homem de sinceridade. Eu sou uma mulher de sinceridade. Ai, meu Deus. Amém ou não amém? Olha que voz mais gostosa. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Que saudade da mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um minuto eu quero orar por você. Você que quer se converter do seu mau caminho. Sendo crente, não sendo crente, batizado, não batizado. Tem ninguém não? E orar, se converter dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei dos céus. Oh, coisa boa. A gente gosta dessa parte, né? Aí então eu ouvirei dos céus. Oh Deus, me ouve dos céus. Me ouve, Senhor, ouve a minha oração. Mas isso aqui é para um outro dia, porque não dá tempo de entrar no Deus que responde as orações. Porque nessa noite a gente conseguiu chegar aqui com a presença de Deus até. Senhor, eu quero me converter desse mau caminho hoje. Virar. Quando fala de virar a face para Jerusalém, fala de dizer: Senhor, eu estou arrependido, eu quero voltar. Voltar para a tua presença. E eu não vou mais além. Eu vou terminar fazendo uma oração. Você queira vir, ou não queira vir, queira continuar no seu caminho. Só quero te dizer uma coisa: Deus só vai ouvir quem se converter dos seus maus caminhos. Se existe algum caminho mau, você que sabe.
Se existem algumas coisas que você está ouvindo, vendo, tocando, andando, pisando, é você que sabe. Porque é muito fácil falar, difícil é reconhecer a nossa vida diante de Deus e o nosso estado que nós estamos. Mas eu quero te dizer, o Deus que está aqui nessa noite é o Deus que olha para aquele que se converte do seu mau caminho e reconhece a sua vida e o seu erro e diz assim: Senhor, eu quero arrependimento. Mas tem pessoas que Satanás já enlaçou a alma, e a pessoa já não consegue dar os passos mais que é necessário dar, porque o reconhecimento ele é visível. Eu reconheço visivelmente o meu estado. Não existem coisas ocultas. Quando eu estiver escondido eu falo com Deus, quando eu estiver no meu quarto, não. Nós fazemos a luz do dia. Deus disse para Davi: eu vou te perdoar, Davi. Tudo que você fez, eu vou fazer acontecer em Jerusalém, no Atena, a luz do dia, para todo mundo ver como que era a sua vida. E todo mundo vai ver o que você fazia em Jerusalém. Vai ser posto uma tenda, que foi o que Absalão fez. E todos vão saber como que era a sua vida, Davi. Aquilo que se faz escondido, Deus ele traz a luz. E nessa noite Deus ele traz a luz o quê? A oportunidade e o perdão sobre a minha e sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Eles têm olhado e visto o que nossos olhos têm visto, ouvido o que o ouvido tem ouvido. Tanta coisa imunda, suja. Mas nessa noite a voz que eu ouço aqui na igreja Emanuel é: se converta do seu mau caminho e eu te ouvirei do céu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, oh Deus, se arrepender dos seus maus caminhos ainda. Senhor, eu quero usar as palavras de Abraão nessa noite. Se tiver 50 justos nessa cidade, Senhor, se tiver 25 justos nessa cidade, oh Abraão, eu não destruirei a cidade. Se tiver, Senhor, 10 justos nessa cidade, oh Abraão, pelo amor dos 10, eu não destruirei essa cidade. Não existe destruição para a sua vida, existe vida. Se houver arrependimento, eu ouvirei do céu a sua voz. O Espírito Santo de Deus, ele me fala aqui nessa noite. Ele chora por pessoas de coração obstinado e duro, que não reconhece o seu erro, a sua necessidade de pedir um perdão para Deus, não é para o homem, é para Deus. Mas o Espírito Santo ele tem chorado pela tua alma, intercedido por ti, homem, moça, e dizendo: se converta do teu mau caminho, tu não sabe o dia de amanhã. Eu estou te dando a oportunidade hoje de conversão, de mudança de vida. Pai, eu te dou graças nessa noite pela tua palavra, pela tua presença. Eu te louvo ao teu nome nessa noite, Pai. E agradeço a ti, ó Senhor maravilhoso e santo, porque um dia eu ouvi a sua voz e ouvi o Senhor me chamar para levar uma vida nova na tua presença. E eu te agradeço até hoje por estar andando na contramão deste mundo, andando na contramão dessa sociedade e desse sistema corrupto e maligno que está governando, Senhor amado. Mas nós não somos dessa terra, somos do céu, e temos que brilhar como astros deste mundo para refletirmos a tua glória de glória em glória, de vitória em vitória, meu Senhor. Senhor, que a tua palavra mais uma vez, Pai, ela tenha sido pregada com verdade neste lugar, o teu querer com verdade neste lugar, ó Pai. Eu quero te pedir a tua bênção sobre este ministério. Eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida da bispa Léo. Visita ela na casa dela, Senhor amado.
que está entrando diante de um desafio muito grande, Senhor amado. Ó Deus, de viver aquele novo tempo, de encher aquele novo tempo de almas que vão morar no céu. Ó Senhor, eu sei que tem pessoas aqui dentro, como estava no Apocalipse, naquelas igrejas, naquelas cartas. Existe um povo aqui dentro que é meu e que tem procurado andar comigo de vestes brancas. Ó Senhor, continua fortalecendo esse povo, continua dando força aos sinceros e aqueles que querem verdadeiramente fazer a obra com sinceridade da tua presença. Nos ajudas, ó Pai. É a minha oração, é o meu desejo, é que eu te peço nessa noite. E eu quero que você, juntamente comigo agora, louve a Deus com as suas palmas para Jesus.